Capítulo 542 Semente de videira infernal. Tradução: Cabelos do mal, 4L4N Revisão, Y-Young-QC, Bru. As ações de Zhao Feng fizeram com que os espectadores zombassem dele. Aquele pirralho ficou sem truques. Aquela grande matriz dos cadáveres amaldiçoados não durará muito mais tempo, e assim que o rei Videira atingir o reino núcleo da origem, o mar de videiras se espalhará por mais de 5 quilômetros. Em seus olhos, Zhao Feng parecia ter admitido a derrota e desistido da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. No entanto, quando Zhao Feng pousou na árvore ao gigante, as expressões de Lu Tianyi, Yanil, Juavan'er, Shigi e companhia mudaram. A imponente figura de Zhao Feng e da árvore ao gigante naquela época ainda estava fresca em suas mentes. O corpo de Zhao Feng era extremamente pequeno em comparação à árvore ao gigante. Humano, o que você quer que eu faça? A árvore ao gigante não se atreveu a subestimar esse jovem. Não há muito tempo. Eu preciso de sua essência do espírito da madeira novamente para derrotar o rei Videira Negra Infernal. A voz de Zhao Feng era urgente. O líder de templo esqueleto não conseguia segurar as videiras por muito mais tempo. Uma vez quebrada a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, o rei Videira avançaria para o reino núcleo da origem, e então nada seria capaz de deter o mar de videiras. Zhao Feng, eu só posso durar por mais 10 respirações de tempo. A voz apavorada do líder de templo soou. 10 respirações de tempo. O coração de Zhao Feng tremeu, e o fragmento da alma do sagrado roxo também se sentiu pressionada. Zhao Feng só tinha 10 respirações de tempo para fazer o que ele precisava. Fusão. Um crescente e poderoso poder ocular surgiu do olho esquerdo de Zhao Feng, exalando uma intangível energia mental que encheu o ar. Ué! Uma pura e poderosa força de essência passou dos galhos abaixo para a alma de Zhao Feng. O coração de Zhao Feng se agitou quando uma sensação confortável há muito tempo perdida apareceu mais uma vez. Sua força da alma era comparável ao reino núcleo da origem e, com a essência do espírito da madeira, sua força havia atingido completamente o nível de um soberano. Além disso, sob esse estado, o sentido espiritual e compreensão de Zhao Feng aumentaram até o pico. Compreensões descobertas anteriormente que não podiam ser postas em prática, nesse momento podiam ser colocadas em ação. Naquele instante, Zhao Feng e a árvore ao gigante pareciam se tornar o centro do mundo enquanto o Yuan-Ti dos céus e da terra corria em direção a eles. O poder de intenção era incontáveis vezes mais forte que a de um lorde verdadeiro comum. Intenção do reino núcleo da origem. O líder de templo esqueleto e o fragmento da alma do sagrado roxo ficaram ambos chocados. Nesse momento, a força da alma de Zhao Feng era completamente comparável à de um soberano, e seu nível de intenção também era comparável ao reino núcleo da origem. Tudo isso foi devido à árvore e ao gigante. Isso permitiu que a força de Zhao Feng aumentasse em meio nível rapidamente. Congele. O cabelo azul de Zhao Feng dançava loucamente ao vento enquanto um poderoso e chocante poder ocular de energia mental penetrou o vazio e envolveu o rei Videira. O rei Videira Negra Infernal rugiu enquanto seu enorme corpo se enrijecia. O que ele quer? O coração do fragmento da alma do sagrado roxo se moveu. Mundo exterior. Os especialistas das 3 seitas viram seu objetivo. Parece que o alvo dele é realmente o rei Videira. O corpo do rei Videira é enorme e seu poder de batalha está extremamente próximo ao de um soberano. Até mesmo um verdadeiro soberano pode não ser capaz de matá-lo. A multidão discutia. Dentro da imagem, o corpo do rei Videira endureceu, mas logo começou a lutar. Espere,
Zhao Feng provavelmente não está querendo matar o rei Videira. Poderia ser que ele quer. Os corações daqueles que compreenderão tremerão. Então é assim que é. Os olhos do grão-mestre Yinkong brilharam. Era certo que Zhao Feng não queria matar o rei Videira. Isso não era realista. Além disso, Zhao Feng não conseguia nem usar a proteção do dragão de Jade naquele lugar, devido à grande vulnerabilidade na área. Zhao Feng quer controlar o rei Videira. A risada da tia fada Seng o fez todos saírem de seu estado de torpor. Os três reis do reino vazio espiritual viram a intenção de Zhao Feng. GG, a ambição desse pirralho não é pequena. Não existem bestas para controlar, então agora ele está mirando o rei Videira. O esqueleto dourado disse em tom de brincadeira. A força do rei Videira está incrivelmente próxima à de um soberano. Seria necessário ter, pelo menos, a força da alma de um soberano para controlá-lo. Somando-se ao fato de que o rei Videira é tão enorme, até os domadores de bestas soberanas achariam extremamente difícil domá-lo. Os três reis do reino vazio espiritual rirão. Eles não estavam nem um pouco preocupados. Eles não acreditavam que Zhao Feng satisfizesse o requisito de ter nível de força de um soberano. O tempo parecia incrivelmente lento neste momento. Porque as ações do rei Videira se tornaram mais rígidas e mais duras, sua resistência parecia ter enfraquecido. Uma respiração, 2 respirações, 3 respirações, 5 respirações de tempo. As expressões dos três reis do reino vazio espiritual mudaram e os corações dos especialistas tremerão. Como isso é possível? Alguns soberanos revelaram olhares incrédulos. Na imagem no espelho d'água, o poder do rei Videira que crescia furiosamente, 5 respirações depois, seu ímpeto parecia ter se tornado calmo. O líder de templo esqueleto que se mantinha controlando a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados de repente sentiu a pressão diminuir um pouco. O rei Videira parou de atacar a grande matriz, mas ainda haviam videiras se estendendo para fora. Entre os galhos, a expressão de Zhao Feng era solene. A consciência espiritual deste rei Videira é tão violenta e sanguinária. Até parece a reencarnação de um demônio. A energia mental de Zhao Feng enfrentava uma resistência aterrorizante quando penetrou a consciência espiritual do rei Videira. A cada momento, Zhao Feng precisava se defender da aura sanguinária e caótica. O rei Videira não era uma existência normal. Todas as suas ações baseavam-se puramente no instinto. Portanto, havia muita resistência. No meu estado atual, eu teria apenas uma chance de 40-50% de controlar uma besta do reino núcleo da origem, e o rei Videira é igualmente difícil. Zhao Feng continuou enviando seu poder ocular. Não importa o que, ele ainda tinha a vantagem. No momento, Zhao Feng havia de certa forma pacificado o rei Videira, diminuindo a pressão sobre o líder de templo esqueleto, mas ele ainda não conseguia controlar o rei Videira. Olho dos céus. A linhagem ocular de Zhao Feng circulou ao máximo, fazendo com que ele deixasse seu corpo físico. Shua. Naquele instante, a consciência de Zhao Feng saltou até as nuvens. Pairando no céu, um olho dos céus transparente e azul olhou sem emoção para a terra. Nesse estado, o controle, compreensão e poder de Zhao Feng haviam atingido o pico. Ajoelhe-se. Uma fria e dominante voz soou como um trovão pela dimensão espiritual. Huang. O enorme corpo do rei Videira tremeu, parecendo que estava se ajoelhando aos pés de um deus da era antiga. Imediatamente depois disso, as videiras dentro de 1 quilômetro pareciam ter recebido uma mensagem e reduziram grandemente sua ofensiva. O rei Videira parou de atacar,
e parece ter afetado as videiras próximas também. A pressão sobre o líder de templo caiu pela metade, e ele não pôde deixar de olhar para o óleo dos céus com medo, cautela e até mesmo alguma admiração. Ele conseguiu. No terceiro andar do Salão do Tesouro, o fragmento da alma do Sagrado Roxo e Zhao Yufei ficaram muito felizes. Shua. O óleo dos céus desapareceu de repente depois de algumas respirações de tempo. Líder de templo esqueleto, você não precisa mais se preocupar com o rei videira. Concentre-se em destruir as videiras perto das bordas. Zhao Feng riu e disse, fazendo com que o líder de templo voltasse à realidade. Neste momento, o rei videira e todas as videiras dentro do raio de 1 quilômetro haviam parado de atacar. Mas as videiras mais distantes ainda estavam crescendo instintivamente, mas não tão depressa quanto antes. Nessa situação, a grande matriz de cadáveres amaldiçoados sob o controle do líder de templo conseguiu se estabilizar, então começou a limpar as videiras mais ao longe. Depois de se fundir com a essência do espírito da madeira da árvore real gigante, Zhao Feng controlou o rei videira e algumas videiras próximas para lutar com o resto das videiras. Embora o rei videira tivesse o apoio da força vital contínua do líquido origem da vida, ele ainda estava sendo controlado por Zhao Feng. Depois de metade do tempo que leva um incenso para queimar, as videiras dentro de 1 quilômetro do rei videira foram todas quebradas em pedacinhos, e o líder de templo esqueleto usava a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados para limpar as videiras restantes. As videiras na borda não tinham o apoio contínuo da força vital do rei videira, então seu crescimento era muito mais lento. No ar acima da montanha gigantesca, as expressões dos 3 reis estavam feias. O plano de usar o rei videira negra infernal para pavimentar seu caminho até as ruínas, falhou. A imagem do espelho d'água mostrava Zhao Feng controlando o rei videira e virando a maré. Logo, apenas o rei videira e um pouco de videiras restantes foram deixados ao redor da área da falha. Diminua o tamanho da matriz. Em um flash, Zhao Feng se encontrou com o líder de templo esqueleto. A grande matriz dos cadáveres amaldiçoados começou a se concentrar no rei videira, que sob sua névoa cinzenta, fez com que ele começasse a apodrecer. Zhao Feng, você não vai controlar o rei videira. O líder de templo ficou ligeiramente surpreso. Ele achava que Zhao Feng domaria e transformaria o rei videira em seu animal espiritual. O rei videira não é muito inteligente e é extremamente violento. Também não é fácil controlá-lo totalmente. Além disso, essa planta foi feita para devorar e destruir. Um pequeno descuido resultará em um desastre sem fim. Zhao Feng explicou. Já era incrivelmente difícil para ele controlar o rei videira, mesmo com seu impulso atual. O tempo passou lentamente e o corpo do rei videira continuava a apodrecer. Sob a nutrição constante, a aura dos 15 cadáveres da grande matriz se aproximavam do ápice do Rec Lord verdadeiro, fazendo com que o seu poder da maldição fosse bastante aterrorizante. Pois anteriormente, eles tinham absorvido a força vital de várias centenas de bestas do reino espiritual verdadeiro, e agora, depois de destruir incontáveis videiras, eles absorveram muito poder espiritual negativo. Embora hajam apenas 15 cadáveres amaldiçoados, o poder da maldição é comparável a dezenas de cadáveres amaldiçoados combinados. Zhao Feng acenou com a cabeça. 1 hora depois, as videiras foram basicamente destruídas. O tamanho do rei videira continuou encolhendo, se tornando mais pálida, e logo secou. Uma dura e preta semente foi deixada no lugar onde o rei videira estava. Uma semente de videira infernal.